Quanto mais liberdade o homem conquista, mais perdido ele parece ficar. Nunca tivemos tantas opções, tantas vozes, tantos caminhos, e, paradoxalmente, nunca estivemos tão confusos, tão ansiosos, tão desconectados de nós mesmos. É como se tivéssemos aprendido a falar sobre tudo, menos sobre o que realmente importa. Por que estamos aqui? Para quê? E antes de mergulharmos nessa reflexão, se esse tipo de conteúdo te faz pensar e sentir, deixa seu like, se inscreve e comenta o que o sentido da vida significa para você. Porque essa conversa é para quem busca mais do que respostas fáceis. Vivemos cercados por estímulos e, mesmo assim, muitos de nós sentimos um silêncio interno ensurdecedor. É o grito da alma que perdeu o mapa. Esse é o terreno onde Dostoiévski caminhava com precisão cirúrgica. O espaço entre o pensamento e a ação, entre o saber e o viver. Em Memórias do Subsolo, ele descreve um homem que compreende tudo, mas é incapaz de mover-se 1 centímetro em direção à própria libertação. E talvez essa seja a condição do nosso tempo, a de quem observa o mundo pelas janelas da consciência, mas raramente atravessa a porta da vida. O homem moderno vive em um tipo de subsolo invisível, um labirinto mental, onde tudo é analisado, discutido, racionalizado, mas quase nada é sentido de verdade. Passamos horas refletindo sobre o que deveríamos ser, mas quase nunca damos o passo simples e doloroso de sermos. A lucidez virou anestesia e a dúvida nosso refúgio favorito. Dostoiévski percebeu isso antes de todos. A mente humana é capaz de construir prisões com as próprias ideias. Pensar demais pode ser uma forma sofisticada de fugir da dor de viver. Afinal, é mais seguro imaginar uma vida melhor do que tentar criá-la. Mas o que acontece quando a consciência se torna um inimigo? Quando o excesso de reflexão paralisa o movimento e o medo de errar destrói o desejo de tentar? O homem do subsolo é o retrato dessa ferida. Alguém que compreende o absurdo da existência, mas não tem força para enfrentá-lo. Ele se refugia em pensamentos, em ironias, em desprezo, acreditando que o mundo não merece sua entrega, quando na verdade é ele quem já desistiu de si. A questão que Dostoiévski nos lança é perturbadora. Será que, ao evitar o sofrimento, não estamos evitando também o sentido? Porque o mesmo fogo que queima é o que ilumina. E talvez o vazio que sentimos hoje não seja o fim, mas o início, o chamado silencioso para finalmente descer ao próprio subsolo e começar a escutar o que há lá dentro. Dostoiévski não escrevia apenas romances, ele escrevia espelhos, e o reflexo que ele nos oferece é brutalmente humano. Quando publicou Memórias do Subsolo em 1864, a Rússia vivia um terremoto moral. Antigas crenças desmoronavam, e novas ideologias surgiam prometendo libertação total. O homem começava a acreditar que podia viver sem Deus, sem alma, sem culpa. Era o nascimento do niilismo, o tempo em que tudo parecia possível, e justamente por isso, nada mais fazia sentido. Dostoiévski observou esse momento como um profeta inquieto. Ele via que, por trás do brilho da razão, crescia uma sombra, a do vazio espiritual. O homem moderno, dizia ele, seria aquele que tenta substituir o sagrado pela lógica e o coração pela matemática. E quando o coração é substituído, algo essencial morre. O homem do subsolo nasce desse abismo. Ele é o primeiro personagem verdadeiramente moderno da literatura, não por sua inteligência, mas por sua divisão. Ele pensa demais e sente de menos. Entende o mundo, mas não consegue amar o mundo. É a imagem de uma alma partida entre o desejo de pertencer e o orgulho de se isolar. Hoje, mais de um século depois, continuamos a carregar essa mesma fratura, a do homem que se acha lúcido demais para crer, mas vazio demais para viver sem fé. É fascinante perceber que Dostoiévski já previa o que chamaríamos hoje de crise existencial. Ele compreendia que o ser humano, ao se afastar de qualquer transcendência, acabaria se afogando em sua própria consciência. E é exatamente isso que o homem do subsolo vive. Ele está ciente demais de tudo para ser feliz,
mas covarde demais para mudar. A cada linha, o autor revela a dor de quem enxerga o mundo com clareza, mas não encontra força para tocá-lo. Talvez por isso a obra nos atinja tão profundamente ainda hoje. Porque o subsolo não é apenas o quarto escuro onde o protagonista mora. Ele é o símbolo de um estado interior que muitos reconhecem, a consciência que vê, mas não age, a alma que entende, mas não acredita. E aqui surge uma provocação. Será que o progresso nos libertou ou apenas sofisticou as nossas prisões? Será que o excesso de lucidez, de informação e de lógica nos aproximou da verdade? Ou apenas nos ensinou novas formas de fugir dela? O homem do subsolo vive preso dentro da própria mente, e essa é uma prisão sem grades. Ele observa, critica, ironiza, mas nunca se move. É como se cada pensamento fosse uma corrente invisível, e quanto mais ele pensa, mais pesado fica o fardo de existir. Dostoiévski transforma essa paralisia em um retrato psicológico universal. O ser humano que entende tudo sobre o mundo, mas não entende a si mesmo, e por não agir, transforma a consciência em tortura. Essa é a doença da inação, o estado em que o pensamento substitui a vida. No fundo, o homem do subsolo sofre de algo que hoje chamaríamos de ruminação, aquela espiral mental onde se revisam erros e possibilidades sem nunca sair do lugar. Quantos de nós fazemos o mesmo? Quantas vezes adiamos o passo que pode mudar tudo, esperando o momento certo, a confiança ideal, o sinal perfeito? A cada hesitação, o subsolo cresce dentro de nós. Ele é alimentado por desculpas sofisticadas. Ainda não estou pronto, não vale a pena tentar, ninguém vai entender. Mas o que Dostoiévski nos mostra é que essa paralisia não é sabedoria, é medo travestido de lucidez. O medo de se ferir, de fracassar, de se expor. E o resultado é sempre o mesmo, o vazio. Na obra, o protagonista sonha com grandes gestos, com confrontos épicos, mas quando a realidade exige uma simples ação, um olhar firme, uma palavra honesta, ele recua. Ele se sabota porque teme o confronto com o mundo, mas teme ainda mais o confronto consigo mesmo, e isso o destrói por dentro. Essa é a tragédia do homem consciente. Quando a mente vira refúgio contra a dor passa a ser tudo o que resta. Hoje vivemos essa mesma dinâmica em escala global. As redes sociais são o novo subsolo, espaços onde as pessoas opinam, criticam, filosofam, mas raramente agem. O conforto digital substitui o risco do real. Criamos versões de nós mesmos para não precisar enfrentar quem realmente somos. Dostoiévski entenderia esse fenômeno com perfeição. Ele sabia que a fuga do confronto é a morte lenta do espírito. Evitar o sofrimento é, paradoxalmente, a forma mais segura de se tornar infeliz. Porque é enfrentando o que dói que encontramos o que é vivo. E a pergunta que ecoa da escuridão do subsolo é simples e terrível. Quanto tempo mais você vai pensar antes de agir? Em determinado momento da obra, o homem do subsolo conhece Lisa, uma jovem prostituta que, diferente dele, ainda guarda um traço de pureza. Ela o escuta, o entende e o abraça não por amor, mas por compaixão. E é nesse gesto simples, humano, que ele se despedaça. Em vez de aceitar o afeto e permitir-se mudar, ele o rejeita e diz: "Não posso voltar a ser bom." Essa frase é um grito contra si mesmo. É a confissão de quem desistiu da própria redenção. Dostoiévski usa essa cena como uma revelação moral. O maior cárcere do homem não é o pecado, é o orgulho. É a recusa de admitir que errou. O homem do subsolo prefere continuar miserável a ter que encarar o espelho, porque o espelho devolve aquilo que ele mais teme: a responsabilidade. Assumir a responsabilidade é romper o ciclo do subsolo. É parar de culpar o mundo, o passado, os outros, e aceitar que a vida está, e sempre esteve, em nossas mãos. Mas o que vemos hoje? Uma sociedade cada vez mais hábil em terceirizar culpas. Quando algo dá errado, buscamos culpados, não soluções. É mais fácil apontar o dedo do que levantar-se. O homem do subsolo faz o mesmo,
Culpa os outros por sua solidão, o destino por sua infelicidade, o mundo por sua falta de amor. E no fim permanece imóvel, porque enquanto existir alguém a quem culpar, ele pode continuar acreditando que é uma vítima. Dostoiévski enxergava nisso uma forma de covardia espiritual. A verdadeira coragem não é lutar contra os outros, é lutar contra o próprio reflexo. Encarar o espelho e dizer, fui eu. E essa coragem tem um preço. A perda do conforto. É muito mais fácil se esconder sob a máscara da injustiça do que assumir o peso de existir. Mas há algo libertador nesse reconhecimento. Quando aceitamos a responsabilidade, algo muda silenciosamente dentro de nós. O caos se transforma em clareza. A vida deixa de ser uma sucessão de ofensas e se torna uma sequência de escolhas. O homem do subsolo nos mostra o que acontece quando fugimos desse momento. Ele se condena não por ser mau, mas por se negar a recomeçar. Porque admitir a culpa é doloroso, mas é também o primeiro passo em direção à liberdade. E talvez a pergunta que reste seja esta: quantas vezes você rejeitou o abraço que podia te curar, apenas porque não queria encarar o espelho? Dostoiévski conhecia bem o tipo mais perigoso de prisão, aquela construída com palavras bonitas e ideias grandiosas. O homem do subsolo é um prisioneiro desse tipo. Ele se considera inteligente, lúcido, superior, mas essa inteligência é apenas um disfarce para o medo de viver. Ele acredita que, por enxergar a hipocrisia do mundo, tem o direito de permanecer inerte, que compreender a podridão humana é justificativa suficiente para não tentar ser melhor. Mas a lucidez, sem ação, se torna veneno. O conhecimento que não cura, corrompe. Esse é o ponto em que a arrogância intelectual se transforma em autodestruição. O homem do subsolo despreza a sociedade, mas, secretamente, implora por sua aprovação. Quer ser visto, mas teme ser exposto. Quer ser amado, mas teme a entrega. Ele é o retrato de quem usa a razão para esconder o coração. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Quantas vezes transformamos ironia em escudo, sarcasmo em defesa e sabedoria em pretexto para não sentir? No fundo, o orgulho é apenas a vergonha vestida de força. E Dostoiévski sabia disso. Ele nos mostra que o verdadeiro sábio não é o que despreza o mundo, mas o que o compreende sem se afastar dele. O orgulho cria muros, a humildade constrói pontes. E há algo profundamente atual nesse retrato. Vivemos numa era em que o cinismo é confundido com inteligência. As redes estão cheias de pessoas que se dizem acordadas, mas o brilho da consciência é apenas o reflexo de um vazio que tentam esconder. A diferença entre o homem do subsolo e alguém que desperta está em um gesto, o de aprender. Enquanto o arrogante acredita que já sabe o suficiente, o humilde permanece aberto. O primeiro se afunda em isolamento, o segundo cresce em entendimento. A sabedoria em Dostoiévski não nasce do intelecto, mas da empatia. E talvez esse seja o aviso que o autor deixou para o nosso tempo. O desprezo não é sinal de força, é confissão de fraqueza. O verdadeiro poder está em compreender sem se sentir superior, em discordar sem desumanizar, em pensar sem se desconectar. Porque quem se julga acima do mundo, cedo ou tarde, descobre que está apenas mais fundo no próprio subsolo. E a questão que fica é: quanto do seu saber serve para crescer, e quanto serve apenas para se esconder? Dostoiévski encerra Memórias do Subsolo com uma sensação amarga. O narrador permanece preso, sem redenção, murmurando contra o mundo e contra si mesmo. Mas o autor deixa um fio de luz, uma frase que ecoa como promessa: a beleza salvará o mundo. Essa não é uma frase sobre estética, é sobre redenção. Para Dostoiévski, a beleza é o que resta de divino no ser humano. A capacidade de se emocionar, de perdoar, de se reconstruir. É o oposto do subsolo. É o instante em que o homem deixa de analisar a vida e volta a senti-la. A beleza aqui é o gesto que rompe a paralisia. Ela está na coragem de agir mesmo sem garantias, no perdão que quebra o ciclo de ódio, no amor que nasce apesar do medo.
É o reconhecimento de que viver dói, mas é justamente essa dor que dá forma à alma. O sofrimento para Dostoiévski não é um castigo. É o laboratório onde a consciência desperta. A saída do subsolo começa quando deixamos de buscar respostas e começamos a viver as perguntas. Quando entendemos que o sentido não é algo a ser encontrado, mas algo a ser criado diariamente na escolha de agir com verdade. Hoje, mais do que nunca, essa mensagem é urgente. Vivemos uma era em que quase tudo é explicado, mas pouco é sentido. Conhecemos os mecanismos do cérebro, as leis do universo, as estruturas do poder, e ainda assim não sabemos o que fazer com o próprio coração. Perdemos o contato com a beleza das pequenas coisas, com o milagre de estar vivo. Dostoiévski nos convida a recuperar isso, a abandonar o cinismo, o excesso de análise, a ironia que mata a alma e voltar a viver com coragem moral. A beleza que ele fala é ação com propósito, é verdade vivida, é bondade consciente. Porque o mundo não será salvo por teorias ou discursos, mas por pessoas que ousam agir com coração, mesmo quando tudo parece sombrio. Talvez o verdadeiro antídoto para o subsolo não seja a razão, nem a fé, mas a união das duas, a lucidez do pensamento iluminada pela compaixão. E quando isso acontece, quando alguém escolhe ser bom apesar do caos, algo muda no mundo, mesmo que imperceptivelmente. A pergunta que Dostoiévski nos deixa atravessa os séculos e chega até nós como um sussurro. Você vai continuar observando a vida do subsolo, ou vai emergir, sujar as mãos e finalmente viver?